Olá, começamos mais um Saúde Ativa, um programa que traz para você informações sobre saúde e qualidade de vida. Teremos dicas de saúde no programa de hoje e o nosso entrevistado é o otorrinolaringologista Dr. Lauro Abud. Vamos falar sobre labirintite. Quem nunca sentiu aquela tontura e achou que estava com este problema? Doutor Lauro, vamos falar sobre labirintite, é o nosso tema principal nessa entrevista, mas antes, vamos falar sobre o papel do otorrinolaringologista. Nome bem difícil, a gente acaba abreviando para otorrino, né? Qual é a função, do que ele cuida? Bem, a otorrinolaringologia, ela trabalha em 3 áreas, né? Ouvido, nariz e garganta. A garganta, logicamente, a gente não fala só garganta, amígdala, né? A gente trabalha também com laringe. Lógico que a otorrinolaringologia, ela por estar na região da cabeça e pescoço, ela acaba tendo muita relação com outras especialidades, neurologia, uma parte da via aérea inferior, pneumologia, como a gente acaba tratando muito também de doenças alérgicas, respiratórias, também tem muito com a alergologia. Então a gente acaba tendo uma relação muito grande, né, com todas essas áreas e com esses setores específicos, né, e com as suas doenças e a sua saúde como um todo. Quais são os sintomas mais comuns, as maiores queixas, na verdade, que o senhor recebe, esse mais frequente no seu consultório? Eu imagino que seja problemas de garganta, seria isso? Na verdade, muito depende da otorrinolaringologia, assim como diversas outras especialidades, que já é uma especialidade, acaba tendo muita subespecialidade. Então, falando de um consultório de otorrinolaringologia geral, onde atende tudo, as queixas mais comuns elas são as alérgicas, das doenças respiratórias. Quando a gente fala, porém, das doenças respiratórias, a gente não está falando só de rinite alérgica, sim, mas as manifestações das doenças respiratórias, gripes, resfriados, né, rinossinusites, mas também tem outras queixas, né, como a própria dor de garganta, como as tonturas, as alterações auditivas, né, perdas de audição, as alterações quando a gente lida muito com profissionais de voz, como vocês, por exemplo, com disfonia, rouquidão, zumbido. Então, existe uma gama muito grande. Lógico, quando a gente vai para subespecializações, como a gente tem, por exemplo, a otoneurologia, lida muito com a parte mais de tontura, de zumbido, de perda auditiva. Os pacientes, os colegas que fazem cirurgias nasais, às vezes vão e adentram também um pouco a parte da neurocirurgia, fazendo base de crânio, né, cirurgias também de base de crânio com acesso nasal. E aí a gente é um longo campo. Vou falar sobre uma coisa que eu acho que muitas pessoas que nos assistem, doutor, têm dúvida, é sobre a limpeza do ouvido. Parece muito comum, mas há pessoas que têm manias, até o próprio nariz, mas eu acho que o ouvido tem mania de, a todos os dias que toma banho, pega aquele cotonete e às vezes utiliza mais de um, porque para ela, enquanto ali não saísse nenhuma sujeirinha, é porque não está legal. A gente tem que fazer isso mesmo, essa cerinha que a gente tem no ouvido aí, ela é importante. Explica para quem nos assiste, porque até hoje eu também tenho essa dúvida. Isso é uma dúvida extremamente comum, é algo que a gente bate na tecla com muita frequência, a utilização das hastes flexíveis, né? Primeiro, do ponto de vista fisiológico, isto é, do que é da função normal do ouvido, a cera ela tem um papel importante protetivo. Então a cera ela tem componentes que são bactericidas, bacteriostáticos, fungicidas, que vão ajudar ali o ouvido a proteger, de certa forma. É também um emoliente, isto é, existe um pouco de óleo, né, uma oleosidade natural, que faz com que exista uma proteção da própria pele, que é muito fininha ali do ouvido, especialmente na entrada do ouvido. E da mesma forma que tudo que tem função existe excreção e limpeza. Então, o próprio ouvido, ele se encarrega de limpar. A gente não precisa de nada, nenhum instrumento, desde haste flexível, qualquer outro instrumento que a gente vê se vendendo por aí, né, como curetas, etc., parecendo um parafuso, para tirar cera. Isso não precisa e não deve ser feito. Isso existe, doutor? Existe bastante. E isso não deve ser utilizado. Portanto, a utilização de cotonete ela não deve ser feita, né, porque o ouvido ele se encarrega de tirar. Alguns pacientes, o que são a exceção, eventualmente produzem mais do que conseguem eliminar e acabam acumulando, precisando rotineiramente ir no otorrino para tirar esse excesso. Mas isso não é a regra. A regra é o paciente, quando utiliza cotonete, não só empurrar a cera lá para dentro, como existe a possibilidade de trauma. Então, frequentemente existem machucados, né, que seja na pele ou mesmo perfuração timpânica, que pode trazer não só perda auditiva, além da dor imediata ali, sangramento,
tanto quanto, eventualmente, até a necessidade de cirurgia, ou mesmo perda auditiva definitiva, isto é, algo desnecessário com risco, então não se deve utilizar em hipótese alguma. Como se deve limpar? Acabou de tomar banho, faz a higienização do ouvido apenas com a toalha, ou uma toalha ali que você enxuga o corpo, ou uma gaze, um pedaço de algodão externamente, que é para tirar essa cera que é visível, que tudo bem, socialmente não é legal, mas que não precisa, porque abre o ouvido, bota uma lanterna, vê lá dentro um pouco de cera, lógico, tem cera, graças a Deus tem cera, tem papel, é protetivo. Gente, um grande aprendizado. Eu acho que o senhor vai precisar voltar. A gente vai precisar entrar no assunto da labirintite, mas há outras dúvidas. Inclusive, antes de falarmos, eu só queria trazer também essa pergunta para o senhor. Muitas vezes as pessoas têm o nariz entupido, ou por algum processo alérgico, ou mesmo por uma gripe. Elas acabam utilizando alguns medicamentos, não vem ao caso o nome, mas muitas pessoas falam que o uso excessivo daqueles medicamentos nasais que acabam desentupindo bem rapidamente, até trazem problema para o coração. Eu já ouvi isso. Isso é real, é importante que a gente não utilize como alguns falam, um soro fisiológico, busquem um médico, sempre importante buscar. Mas fala pra gente, doutor. Bem, a utilização de descongestionante nasal, que são essas gotinhas que a gente usa e milagrosamente abre o nariz, eles têm o seu papel. É uma medicação extremamente importante quando o paciente ali momentaneamente está obstruído, uma crise nasal, que seja alérgica, que seja viral, de uma rinocinusite. Mas essas medicações elas não podem passar da utilização mais do que 5 dias, porque tudo que a gente coloca em excesso no corpo, que produz naturalmente, o organismo deixa de produzir. Então acaba deixando de produzir, quanto mais você usa, menos produz, mais você tem que usar o artificial. Então desregula o nariz, o que a gente chama de rinite medicamentosa. Então a utilização de descongestionante nasal, ela piora a obstrução. Sim, existem outros efeitos colaterais que em alguns pacientes suscetíveis podem ter, sim, hipertensão, arritmia. Os eventos drásticos em consultório médico, inclusive de otorrinolaringologia, com criança, normalmente tem relação com o uso de descongestionante nasal, como inclusive parada cardíaca. Gente. Então, a utilização de descongestionante nasal, ela sim, pode ser utilizada, mas com muita cautela, muita orientação. Há já um trâmite da medicação ser também restrita à receita, e isso, com fé em Deus, em breve isso vai estar assim, funcionando, né, para que a gente, assim como antibiótico, não dê tanta liberdade para o paciente usar e acabar trazendo mais malefício do que benefício. Muito importante. Vamos ter outros temas para o senhor voltar aqui para o nosso programa, doutor, mas vamos falar sobre aquela tontura que muitas pessoas sentem, às vezes é um mal-estar mesmo, não comeu, mas muitas vezes se torna frequente, e é chamada labirintite. Explica para a gente o que é a labirintite. Bem, primeiro corrigir um pouquinho o sentido do termo. O termo labirintite, ele é utilizado exclusivamente para um quadro infeccioso grave da parte interna do ouvido, que a gente chama do labirinto. O termo que a gente fala, quando está falando em tontura, corretamente chama-se labirintopatia, né, que seria uma doença do labirinto. Essa sim, popularmente chamada labirintite, seria o termo mais adequado. A labirintopatia, né, no caso aí essa doença do labirinto, existem diversas possibilidades que podem cursar. Primeiro, entender que o labirinto faz parte de uma tríade funcional, isto é, o equilíbrio da gente ele funciona por 3 digamos assim, pezinhos, onde a gente mantém o equilíbrio. Então, são informações que vêm do labirinto, da visão e de uma sensibilidade que a gente chama de proprioceptiva, que é de tendão, músculo. Essas informações vão para o cérebro, é processado e uma parte específica do nosso crânio regula o nosso equilíbrio. Então, isso é contínuo, constante e ausente da nossa consciência. Quando a gente tem uma doença específica desse sensor labiríntico que está dentro do ouvido, a gente tem as labirintopatias, popularmente chamadas de labirintites. O que é importante entender é que nem toda tontura é labirintite. Isso. Nem toda tontura é labirintopatia, porque quando a tontura específica é do labirinto, a gente chama dessa forma. Mas o paciente ele pode ter tontura por uma doença ocular, ele pode ter tontura por uma hipertensão que está descompensando todo esse sistema de ordem do equilíbrio, um aumento de colesterol, uma doença proprioceptiva num paciente, por exemplo, diabético, que vai fazer uma neuropatia e vai acabar tendo também desequilíbrio. Lógico que as labirintopatias elas têm características clínicas, do ponto de vista de sintoma, diferenciadas. Normalmente, a tontura ela é uma vertigem, que é aquela tontura giratória, que normalmente tem associação com sintomas vagais, com náusea, com vômito, com sudorese fria,
como se o paciente realmente estivesse passando mal. Eventualmente pode ter também sintomas auditivos, como zumbido, sensação de plenitude, ouvido cheio, às vezes até sensação de diminuição, de fato, de audição. Então, lógico que o médico e especialista, no caso o otorrinolaringologista, ele vai saber diferenciar se essa tontura ela é decorrente de uma doença específica do labirinto, quer seja clinicamente ou armadamente, isto é, fazendo exames que complementam essa avaliação para poder ter o diagnóstico, a partir daí conduzir. O que é muito importante entender é que a tontura, por vezes, ela é um misturado de coisas. Então, um paciente idoso que já não tem um equilíbrio muito bem, porque todos esses sistemas já não funcionam em plena atividade, mas também tem outras doenças, outras medicações que podem inclusive interferir e que também podem cursar com uma doença labiríntica. Então, por vezes, a utilização de uma única medicação não resolve. Então, muitas vezes o paciente entra no consultório idoso, diabético, hipertenso, descompensado, com colesterol descompensado e está com a tontura e é encaminhado simplesmente com esse diagnóstico de labirintite. Então, isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque pode até existir uma labirintopatia, mas se não cuidar de todo esse curso, de todo esse contexto do que a gente chama da saúde integral, não vai melhorar. Doutor Rui, pela sua avaliação, assim, a labirintite, labirintopia, eu vou continuar chamando de labirintite, okay. Doutor. Ela é mais comum, assim, o que o senhor visualiza mais em crianças, em adolescentes, em idosos? Veja, as doenças labirínticas, elas podem ocorrer em qualquer idade, isso precisa ser muito claro. Lógico, cada idade tem o seu tipo específico de labirintopatia. É lógico que com todo o desenrolar no sentido do envelhecimento, da senescência, isto é, de tudo que acontece com o nosso envelhecimento, a faixa etária idosa, do adulto acima dos 40 anos de idade, tem uma predisposição, uma prevalência maior do aparecimento dessas doenças. Mas existem diversas doenças. Um adulto jovem, por exemplo, pode ter o que a gente chama de neurite vestibular, que é um tipo também de labirintopatia. Doenças que não são do labirinto, mas que comprometem muito frequentemente o labirinto, no sentido de que a gente viu na pandemia, a parte emocional do paciente acabar cursando muito com a doença. Não seria, lógico, uma doença, uma labirintopatia, uma labirintite, mas o diagnóstico se confunde muitas vezes e o tratamento vai ser passado por isso. As crianças também podem ter inflamações de ouvido, podem cursar com processos inflamatórios e comprometer também o labirinto. Então existe uma gama, mas de fato a faixa etária mais prevalente é adulto e idoso. Doutor, o estilo de vida, comportamento, tem alguma influência aí para o agravamento desta doença? Enfim, ou não muda? Eu acredito que a quase totalidade das doenças, elas têm um comprometimento, muitas vezes, dos nossos hábitos, que muitas vezes não são muito saudáveis. Sim, alimentação desregrada, bebida alcoólica, tabagismo, excesso de alguns tipos de alimentação, como refrigerantes, açúcares de maneira geral, cafeína também, café e tudo que é derivado de café, sedentarismo, baixa hidratação, eventualmente o sedentarismo, como eu falei, tudo pode acabar trazendo sim uma alteração de certa forma de uma saúde como um todo. Então, muito frequentemente essas doenças elas podem sim ser não só causadas como pioradas por conta disso. E faz parte, lógico, do tratamento, não só por vezes a utilização de medicação, mas sim toda uma modificação do estilo de vida do paciente, senão não melhora. É engraçado, doutor, que não importa a especialidade que a gente traga aqui no programa, todos, quando a gente fala de combate, de prevenção, enfim, todos falam a mesma coisa, qualidade de vida, estilo de vida, para a gente ter uma alimentação saudável, a gente evitar tudo isso, álcool, fumo, fazer atividade física, beber muita água. Parece que, parece não, a base é a mesma para a gente ter uma vida saudável e muitas vezes nessa correria desenfreada da vida as pessoas acabam optando pelo contrário de tudo, Não posso fazer atividade física porque eu chego cansada, eu nunca tenho tempo, eu vou comer industrializado mesmo, os enlatados, porque é mais rápido, e aí o tempo vai passando e a gente vai vendo as consequências desse grande problema para a saúde da pessoa, Sim. A gente, se for falar em saúde, como um todo, e até pela própria definição de saúde não é só simplesmente a saúde física, A gente tem que considerar a saúde como um todo, saúde física, mental, espiritual, enfim, como a gente queira chamar. Então, sim, faz parte do que a gente chama da parte da medicina preventiva, o cuidado como um todo do corpo. A gente está aqui falando de algo extremamente específico, do labirinto, do ouvido,
Mas a gente não está falando de um ouvido, a gente está falando de ouvido de uma pessoa. Isso. Então a gente precisa cuidar da pessoa para que o ouvido esteja saudável, né? O ouvido, o nariz, a garganta ou qualquer outra parte. Infelizmente a gente tem uma medicina baseada em tratamento, não em prevenção. E a medicina preventiva é uma medicina muito mais barata e mais eficaz. Sim. A medicina de tratamento, isto é, quando a doença já está instalada, para qualquer especialidade, ela é não só muito mais cara, como mais difícil de tratar. Então, sim, a gente precisa modificar nossos hábitos, né, para que a gente possa ter, de fato, uma saúde melhor. Isso é verdade. Falar em modificar hábitos, a gente está falando até de uma coisa muito importante que é a água, e aí há muitas dúvidas em relação a ela. Água gelada, natural. Mas o senhor vai responder já já, a gente vai para um breve intervalo e já já voltamos. Fiquem conosco. Estamos de volta com o Saúde Ativa e no programa de hoje recebemos o otorrinolaringologista Dr. Lauro Abud. Estamos falando sobre labirintite. Mas se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum. Vai lá em nosso canal do YouTube, coloca a Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de outros também. Semanalmente a gente traz aqui um entrevistado da área da saúde para esclarecer uma dúvida para você. Doutor, a gente encerrou o primeiro bloco falando sobre a água, né? Nossos pais sempre falaram quando a gente era pequeno, não beba água gelada, você vai ficar com a garganta inflamada. E outros probleminhas que as pessoas, alguns dizem que a água gelada não ajuda a emagrecer, enfim, tantas coisas. Mas a importância da água, dentro, né, da sua área, a gente deve realmente beber água gelada, o importante é natural, pode trazer algum dano para a gente, garganta, enfim, gripe. Bem, se a gente está falando para uma população geral, desconsiderando a individualidade no sentido das pessoas que não são doentes, no sentido de ter alguma doença, relacionada à parte do que é da minha área, não, diria que as pessoas de maneira geral podem sim beber água gelada, ainda mais nesse momento de verão. Quando a gente separa a população que tem já doença respiratória, isto é, já está ali dentro do consultório médico em busca de uma assistência, mesmo aquele paciente que não saiba se há uma relação clara entre ele adoecer e o gelado, a gente sim orienta a evitar abusos, não deixar de tomar. Porque mesmo o paciente com a doença alérgica controlada, ele pode tomar gelado. Mas quando a gente fala de um cuidado geral, a gente também tem que falar da individualidade de cada um. Sim. Há pacientes que mesmo dentro de casa, com a mesma doença, isto é, vamos botar pacientes alérgicos, irmãos, um piora com o ventilador, outro não piora com o ventilador. Um piora com o gelado, outro não. Eu não vou fazer uma estimulação de abstinência de tudo para todos. Então tem que olhar a individualidade de cada um. Então sim, o gelado ele pode trazer consequências quando o paciente tem essa sensibilidade, especialmente os pacientes que têm doenças sim respiratórias, paciente que usa muito a voz. Então se está um cantor ali no momento de utilização da voz e efetivamente precisa o choque térmico para ele, não é muito salutar, não é muito saudável. E portanto a gente pede sim para evitar. Mas é basicamente isso, é olhar a individualidade, a doença do paciente e, logicamente, pedir ou não para evitar. Né? Sim. Doutor, vamos lá, a pessoa está tendo essas tonturas, né, como o senhor mesmo disse, vendo tudo rodar e às vezes vem com náusea, vômito. Ela buscou um especialista, buscou o senhor, diagnosticou, né? O senhor me disse que tem alguns exames que, a partir da análise do que ela já sente e a realização de outros também, ela foi diagnosticada. Só para curiosidade mesmo, esses outros exames seriam o quê? Seriam ressonâncias, ultrassom? Vai depender muito do que a gente suspeita, né? Então existem doenças, como por exemplo, doença de Meniere, que é uma doença onde existe um aumento da pressão por uma produção ou diminuição de absorção do líquido interno que tem dentro do ouvido. E isso pode cursar não só tontura como perda auditiva, que é flutuante normalmente. Esses pacientes, o diagnóstico é clínico, mas os exames que normalmente a gente faz são os exames auditivos, audiometria, os exames para confirmação. Em alguns momentos existem outros exames mais específicos, como ecococleografia, que são outros exames mais de ordem enfim, como se fosse um sensorzinho que a gente coloca dentro do ouvido para poder fazer essa parte elétrica do ouvido, a captação elétrica. Depende de outras doenças. Existe, por exemplo, uma doença que é muito comum, que a gente chama de VPPB, que é vertigem paroxística postural benigna,
que é muito comumente como a doença dos cristais, né, que os cristais têm dentro do ouvido, que são otólitos, que eventualmente por diversas razões podem sair e ficam estimulando em momentos onde não deveriam estimular o labirinto e dá a sensação de tontura. Os exames para isso não são exames específicos, a gente faz manobras, né, que são feitas ou no consultório ou às vezes com colegas, né, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, que podem ou não estar associados a um exame que a gente chama de vectoelectronistagmografia. Então existem outros tantos exames, existem às vezes necessidade sim de fazer exames como ressonância, quando há uma suspeita, por exemplo, de uma tumoração intracraniana que está comprimindo a região do ouvido, e às vezes o paciente vai para o consultório com tontura. Então vai depender muito da individualidade de cada um. Muito, doutor, porque eu tenho certeza, e eu estou aqui ouvindo, mas já me perdi na metade da informação, porque acho que 80% do que o senhor falou de problema eu nunca ouvi falar na minha vida. Realmente o corpo humano, ele é uma máquina e a gente tem uns parafusos aí que às vezes ficam, né, fora do lugar, porque são muitos problemas, realmente. A gente brinca, mas o caso é sério. Inclusive, eu queria trazer justamente isso para o senhor, né? A pessoa, ela foi diagnosticada com a labirintite. Eu imagino que ela comece algum tipo de tratamento, com medicação, enfim. E, além disso, que eu queria que o senhor falasse do tratamento, eu queria que o senhor também falasse dos cuidados, né? Inclusive, meu pai, ele estava com labirintite, e aí a gente olha a preocupação da família, que eu imagino que sejam muitos. Se ele estiver em um local e ele sentir a tontura e cair, porque a pessoa se desequilibra, para além dos medicamentos que eu queria que o senhor falasse, fala para a gente desses outros cuidados que o paciente também deve ter. Bem, primeiro, nem toda labirintopatia a gente trata com medicação, né? A VPPB, por exemplo, que é essa dos cristais que eu falei, a gente trata com reabilitação, que é um reposicionamento desses cristais, que são manobras que a gente faz, então não adianta a medicação. Existem medicações, existem fisioterapia, né, que a gente chama de reabilitação vestibular, existe eventualmente tratamento preventivo que vai, por vezes, modificar a dieta do paciente. Então, a redução de cafeína, de açúcar, de sal, né, dependendo do que seja o paciente. O tratamento das outras doenças também. É lógico que existe o cuidado daquele paciente com tontura. Então, o paciente com tontura, ele não deve estar andando, por exemplo, de bicicleta ou motocicleta, porque na eventualidade de uma tontura, ele não só pode trazer um acidente mais grave para ele, como para outras pessoas. Dependendo da intensidade da tontura e de como essa tontura se manifesta, sim, pedir para o paciente evitar a utilização de dirigir, que seja por trabalho ou socialmente. Evitar situações que podem realmente causar isso. A tontura é uma doença que causa um sintoma, que causa muita instabilidade, por vezes inclusive emocional, do paciente e das pessoas que estão ao redor. Especialmente os idosos, porque o medo da queda sempre é maior pelas consequências que essa queda pode trazer. Então, por vezes, o paciente ele pode, pela tontura, acabar tendo complicações não da tontura, mas de coisas que podem acontecer com a tontura, como uma queda, uma fratura de fêmur, uma pancada na cabeça. Isso, infelizmente, não é nada incomum de acontecer. Então, esses cuidados, não só dietéticos, de medicação, mas também o cuidado de, dependendo da intensidade da tontura, estar acompanhado, estar assistido, faz parte de uma rotina de qualquer doença, eu acho, né? Vai depender muito do tipo da doença, da intensidade da doença e do cuidado que a gente tem que ter com aquele ente querido ou com a gente mesmo, quando está doente. Doutor, a gente vai só dar uma pausa, as pessoas vão ver agora uma dica de saúde, já voltamos. O câncer de colo do útero é um dos mais incidentes na população feminina. Fica atrás somente do câncer de mama. Apesar de ser altamente prevenível, só no Brasil ele acomete mais de 15 mil mulheres por ano. O colo do útero fica bem no final da vagina e da cavidade uterina. Por se localizar entre órgãos externos e internos, fica mais exposto ao risco de contrair doenças. E o HPV, papilomavírus humano, é o principal causador desse tumor. Existem mais de 100 tipos de HPV e eles são transmitidos via contato sexual. Um parênteses, o contágio pode ocorrer no contato pele a pele, principalmente durante a relação sexual com penetração vaginal ou penetração anal, mas também durante o sexo oral, assim como em qualquer contato com a região genital, inclusive com as mãos. Por isso, use sempre camisinha.
Felizmente, a maioria das pessoas que foram infectadas pelo HPV consegue eliminar o vírus graças ao nosso sistema imunológico, responsável por matar o vírus mesmo. Entretanto, é preciso muita atenção para dois tipos de HPV, dois subtipos na verdade, o 16 e o 18, que são de alto risco e responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo do útero e lesões pré-cancerosas. Se não for identificado precocemente, o risco dessas lesões se tornarem câncer são mais altos. Mas lembra que eu falei que esse é um tumor evitável por dois motivos. Por conta de um exame ginecológico chamado Papa Nicolau, que consegue detectar as lesões precursoras e fazer o diagnóstico precoce da doença. Então é necessário visitar pelo menos uma vez por ano o ginecologista para fazer o rastreamento precoce. O outro aliado da prevenção é a vacinação. Em tempos de notícias falsas, fake news contra as vacinas, é preciso enfatizar que a vacina contra o HPV protege contra os principais subtipos de vírus associados ao câncer. Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos podem tomar a vacina gratuitamente pelo SUS. Muitos pais se questionam, mas por que vacinar nessa faixa etária, já que para a maior parte das pessoas dessa idade a vida sexual ainda não começou? Simples. O objetivo é proteger crianças antes do início da vida sexual e, portanto, antes de serem expostas ao vírus. Fique tranquilo. Você não estará induzindo seu filho ou filha a iniciar a vida sexual precocemente. Quer um exemplo de que a vacina funciona? Atualmente, a Austrália tem índices baixíssimos de pacientes com câncer de colo de útero, porque foi um dos primeiros países a introduzir um programa nacional de vacinação contra o HPV para meninas em 2007. Eles pretendem extinguir essa doença até 2028. Por aqui devemos seguir o caminho da prevenção, com exames periódicos e vacinação em dia. Lembre-se, sem HPV não há câncer de colo de útero. Doutor, falando sobre gravidade, inclusive da labirintite, existem casos que são necessários a realização da cirurgia? Veja, as labirintopatias, elas muito raramente têm indicação cirúrgica, né, considerando apenas como doença labiríntica. Às vezes a gente tem comprometimento labiríntico, às vezes por uma tumoração, que o tratamento não é de uma cirurgia do labirinto, e sim da tumoração. Existem algumas doenças que podem precisar do que a gente chama de descompressão linfática, né, como o Meniere, por exemplo, que podem acabar precisando de cirurgia, de labirintectomia para poder efetivamente. Mas são casos muito difíceis de acontecer, casos onde tudo que poderia ser feito já não mais resolve, medicação, e o paciente tem uma qualidade de vida muito ruim, né? Então, praticamente não tem mais o que fazer, né? Existem, lógico, doenças que têm seu tratamento cirúrgico indicado, com um prognóstico, isto é, do que se espera daquele tratamento cirúrgico, com um bom resultado. Mas isso não é a regra, isso é a exceção. A gente pode falar que esses vários problemas que causam labirintite, no final do processo, há uma cura e 100% estabilizado, a pessoa não tem mais o problema, é uma coisa que ela pode voltar por diversas vezes? Depende do diagnóstico, né? Depende da doença. Existem doenças, como é o caso da doença de Meniere, uma doença que ela é exatamente esse desequilíbrio entre a produção desse líquido interno com a absorção. Então não é uma doença que a gente consegue curar. O paciente ele vai conviver com aquilo. Sim. E minimizar o máximo possível das complicações, como uma perda auditiva mais definitiva. O VPPB, por exemplo, que é a doença dos cristais, desde que ele recoloque, faça o posicionamento adequado e esse cristal de fato vá para o localzinho dele, o paciente, em teoria, ele está curado da doença. Então depende muito do diagnóstico, né? As neurites vestibulares são inflamações da parte, né, do nervo, é uma inflamação, então passada a inflamação o paciente fica curado. Ele pode, lógico, ter complicações, inclusive como o VPPB, quer dizer, uma doença leva a outra, né? Sim. Mas que também tem tratamento. Então vai depender muito exatamente desse diagnóstico preciso, isso é muito importante, é que por vezes o paciente acaba tendo também essa ideia da não cura da labirintite porque teve um diagnóstico errado.
Entendi. Então, muito frequentemente o paciente chega no consultório porque eu tenho labirintite. A gente questiona, o que você tem? O que você sente? Quando vai ver, não é labirintite. Não é labirintite. Quando vai ver, exatamente esses hábitos ou essas outras doenças que circundam, por vezes, um colesterol que está alterado, uma doença do metabolismo de carboidratos, um diabetes, que podem também cursar com tontura e que está tratando ali por anos com medicação específica de labirintopatia, mas que não é. E se não cuidar dessa outra parte, não vai resolver nunca. Então, de fato, não tem cura, mas não é uma doença do labirinto. Então, a gente não pode botar nas costas do coitado do labirinto. Né? Com certeza. E eu queria trazer até um assunto que acaba também sendo repetitivo, mas é importante, que é a busca do profissional qualificado, doutor. Porque eu já também fiquei tonta de será que eu estou com labirintite? E depois descobri que o colesterol estava alto, ou foi um mal-estar porque eu não me alimentei bem no dia, né? Porque a gente acha que é a tontura, né? Às vezes nem viu nada rodar, ficou aquela coisa mais ou menos e já acha que está com problema. Mas a gente precisa procurar o especialista, porque, por exemplo, a pessoa passou a ter essa frequência, o irmão tem a mesma coisa, o primo, aí acaba se medicando, fazendo as coisas que o outro está fazendo e pode agravar, inclusive, a situação, né, doutor? Bem, eu acho que de maneira geral, como regra, nenhuma doença deve ser tratada sem avaliação médica, né, sem avaliação especializada. Isso não significa dizer que obrigatoriamente qualquer tontura tem que ir para o otorrino. Vai depender muito de como que seja essa tontura. Mas sim, eu acho que é de praxe a gente falar que nunca é correto fazer automedicação, que nunca é correto que o medicamento do vizinho, ou do primo, do tio, do avô, do papagaio, do periquito vai servir para você, porque é o mesmo sintoma, porque não é só a mesma doença que tem o mesmo tratamento. Sim. Por vezes a gente tem mesma doença, como já foi falado, em pessoas da mesma família e que a gente trata completamente diferente. Com certeza. Então a automedicação deve ser evitada. O autodiagnóstico deve ser evitado, mesmo em colegas médicos, mesmo em colegas da área de saúde, que tem talvez até muita capacidade de poder ter o diagnóstico, e por vezes vai apenas fazer uma confirmação, mas é de bom tom, eu acho que do ponto de vista do que é do bom senso, nunca fazer automedicação e nem tampouco ter o autodiagnóstico. Então sim, sempre procurar assistência médica, para que a partir daí a gente possa gatilhar ou desencadear vai para especialista X, Y, Z, vai fazer o tratamento tal, vai fazer exame tal, enfim. Para que a gente possa ter, dessa forma, um tratamento mais assertivo, mais eficaz. Para que a gente evite, inclusive, de ter não só um agravamento de doenças que por vezes estão por trás, como o colesterol aumentado, por exemplo, e sequelas que por vezes depois não tem mais o que fazer. Doutor, a busca pelo otorrinolaringologista, ela deve ser feita como outros médicos, como as mulheres vão ao ginecologista, ou a gente busca quando tem sintoma? O ideal é que a gente faça uma visita ao médico otorrino uma vez ao ano, enfim. Até porque a gente não vai trazer esse tema agora, mas eu imagino que existem tipos de câncer que em alguns casos o câncer, por exemplo, é uma doença que fica ali quietinha, a não ser que você faça exames de prevenção que você consegue o diagnóstico. A gente pode trazer uma pauta, né, no outro momento, mas a nossa visita ela deve ser frequente, porque podem haver problemas que estão ali quietinhos e a gente pode começar a cuidar antes. De maneira geral, todo mundo deve, em qualquer faixa etária, procurar o otorrino anualmente. Especificamente doenças, né, e cada idade vão ter talvez um tempo mais curto, ou por vezes um tempo mais longo, desde que já acompanhado. Então, um paciente acima de 60 anos, ele deve fazer exame auditivo, por exemplo, mesmo que não tenha queixa de diminuição de audição ou zumbido. A criança, quando nasce, precisa fazer o teste da orelhinha. Sim. Então, tem toda uma avaliação que vai seguir depois disso. Uma doença que tem uma doença respiratória, uma rinite alérgica, mas que está sob controle, a gente pede para voltar a cada 6 meses, especialmente em momentos onde a gente sabe que pioram, pré-inverno, por exemplo. Sim. Então, vai depender muito, mas de maneira geral, anualmente, todo mundo, em todas as idades, deveriam procurar o otorrino, sim. Muito importante, viu? A busca aí frequente ao médico é de extrema importância. Doutor, eu agradeço a sua participação aqui no Saúde Ativa. Eu que agradeço. Obrigado. Em breve, Saúde Ativa estará de volta, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E eu te aguardo. Até lá!